Beleza? Boa nova do Evangelho, segundo nos escreveu Lucas. Leremos o capítulo 16. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo realizar. Nós te amamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, grato estou pelo livramento que o Senhor me concedeu, né, nessas 48 horas passadas, em que eu passei mal e tu me trouxestes, o médico dos médicos, a boa ventura de estar melhor, Senhor. Saudável estou, curado estou, reflexo do teu amor, favor e poder, Senhor. Te amo. Agradeço só ao Senhor que é digno de adoração. Pois bem, temos no capítulo 16, efetivamente, 31 versículos, e diz do versículo 1 em diante. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido na administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, quinto versículo novamente. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Repetiu o versículo 8 e nos diz. Repetindo o versículo 8 que nos diz: e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: dar riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois o que vós repetindo o versículo 15 que nos diz: mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu, ao longe,
a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, levanta-te, repetindo o versículo 25 que nos diz: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto em um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. 31º e último versículo do capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Lucas nos diz: Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois bem, por meio desse 31 versículo nos fala a Boa Nova do Evangelho, escrito por Lucas, no capítulo 16, sobre a parábola do administrador infiel, do versículo 1 até o 13. Nos fala que Jesus reprova os fariseus, do versículo 14 até o 17. Nos fala claramente acerca do divórcio, do versículo 18. E nos fala sobre o rico e o mendigo, do versículo 19 até o 31. É muito interessante observar que Jesus, que boa parte das vezes falava por parábolas, por vezes deixava a parábola de tal maneira que até os seus discípulos clamavam, em particular, explicação para compreendê-la. Em outras vezes, claramente nos determinava até o mais simples, podendo compreender. Acerca do divórcio, versículo 18, em um só divórcio. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Isso em ato contínuo relativo ao que falou Jesus com os fariseus no versículo 14 ao 17. 16 nos diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E aí entra efetivamente acerca do divórcio. Quem repudia sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então ele diz: desde João morreu a lei, a partir de agora é o evangelho do reino de Deus. E temos a segurança e a certeza, ele dizendo, que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Os homens, mesmo sabendo o que deveria ser feito, a partir de agora o evangelho aplicado ao evangelho do reino de Deus mantém a lei. E numa das situações claramente estabelecidas na lei de Moisés, está sobre a carta do divórcio. Aí ele dá ênfase aqui, dizendo que a partir de então é assim que se faz. Além disso, efetivamente, esse capítulo tem uma rica, diversas partes, né? Mas o rico e Lázaro também é extremamente passível de estudo, extremamente necessário de se compreender. Que Deus a todos abençoe e proteja, eu desejo sucesso. Olho na maior escola, que é a palavra do Senhor.